Olá, gente. Estamos de volta e último exercício da semana 7 de Física 1, lista de exercícios de apoio. Exercício 11, que foi que me pediram para resolver. O período de Netuno é de 164,8 anos terrestres. Qual é o valor de sua distância média ao Sol em unidades astronômicas? Eu não assisti às aulas conceituais da Univesp sobre as leis de Kepler, mas as leis de Kepler são fórmulas empíricas que tentam reduzir as órbitas dos planetas em torno do Sol em relações matemáticas bastante simples. Tenta reduzir essas órbitas dentro de sólidos perfeitos. Essa era a ideia de Kepler. Então, essas relações elas levam em consideração, que acabaram se tornando as leis de Kepler, ou os postulados de Kepler. São fórmulas que levam em consideração o período de translação do planeta em torno do Sol, a distância do semi-eixo maior, que eles chamam de A. Então, se tem uma órbita elíptica, o valor de A é a distância do planeta que está sendo orbitado, do Sol, e a maior distância que a órbita assume. Então esse é o semi-eixo maior. Também a gente pode levar em consideração nessas leis a área. E a área é uma área espacial determinada por um pedaço do percurso. Então, se o planeta saiu dessa posição e chegou nessa posição, então aqui a gente fecha uma área. Tá legal? E ele consegue considerar que, para uma mesma variação de tempo, essas áreas são constantes. Bom, então, para resolver esse exercício, a gente tem que período ou o tempo que demora para Netuno percorrer toda a sua órbita em torno do Sol é de 164,8 anos terrestres. Vou colocar a unidade A, anos terrestres. Aí ele pergunta qual é a distância média de Netuno em relação ao Sol. Então, obviamente, a gente vai ter que, como o exercício não dá mais nenhuma informação, a gente vai ter que considerar as informações do nosso planeta. E uma dica é que ele deu o período de translação de Netuno em anos terrestres. A terceira lei de Kepler fala que que o período de translação ao quadrado ele é proporcional ao semi-eixo, ou a maior distância que o planeta pode chegar do Sol, ou de um satélite em relação ao planeta. Então, o período ao quadrado é proporcional ao semi-eixo ao cubo. E que dividir um pelo outro é uma constante. Isso aqui é uma constante para todos os planetas. E tem um valor tabelado que é em torno de 2, se não me engano. Varia entre 1,99 e 2 e uns quebradinhos. Então você pode aplicar essa relação para todos os planetas, contanto que você use o período de um planeta dividido pelo semi-eixo do próprio planeta. Então, o que a gente quer aqui é calcular o A de Netuno. Então,
Então o que a gente faz é o período da Terra ao quadrado. Vou colocar de Netuno primeiro, que já vai ficar no lugar certo. Vou colocar da Terra mesmo. O período da Terra ao quadrado dividido pelo semi-eixo maior da Terra ao quadrado é igual o período de Netuno ao quadrado dividido pelo semi-eixo maior de Netuno ao quadrado. Ao cubo, desculpem. Então essa relação. Como é essa divisão para casos específicos, né, de um planeta são constantes, então a gente pode igualar as informações, né, da Terra em relação a algum outro planeta, no caso de Netuno. E aqui o que a gente vai usar não é o maior semi-eixo, né, da Terra. O que a gente vai usar aqui é a distância média, né, da Terra ao Sol. Então, como que a gente quer aqui esse A de Netuno? Então, vamos isolá-lo. Vamos passar o A multiplicando, esse A para cá multiplicando, esse T dividindo. Então, ficaremos com distância média, agora assumiu distância média de Netuno ao cubo, vai ser igual a distância média da Terra em relação ao Sol, vezes ao cubo, né, vezes o período de Netuno ao quadrado, dividido pelo período da Terra ao quadrado. A n ao cubo vai ser igual a distância média da Terra ao Sol é 1, porque a unidade a gente vai conseguir em UA, que significa unidade astronômica. Unidade astronômica é um valor, eu até diria bastante arbitrário, que é a distância média entre a Terra e o Sol. Como é uma órbita elíptica, tem pontos onde a Terra está mais longe do Sol e tem pontos onde ela está mais próxima do Sol. Então, mais longe, mais próximo. Então, uma distância média ela é chamada de unidade astronômica, que, se não me engano, vale em torno de 150 milhões de quilômetros. Então, é uma unidade bem inútil, uma vez que ela não é fixa e ela não é, digamos, considerada em cima de eventos físicos ou fenômenos físicos, mas sim de uma observação. É a mesma coisa que usar a unidade imperial. Então, a unidade imperial de pé é análoga à unidade astronômica, que a gente está considerando no caso específico da Terra. Então, voltando. A distância média da Terra ao Sol é uma unidade astronômica. Então vai ficar 1 elevado ao cubo, dividido pelo período de translação da Terra, que é um ano. Então vai ficar 1 elevado a 1 ao cubo, dividido por 1 ao quadrado, vezes o período de Netuno, que foi dado em anos terrestres, 164,8 ao quadrado. Bom, 1 ao cubo é 1 e 1 ao quadrado é 1. Então a gente já pode desconsiderar esses valores, que vai ficar 1 sobre 1, que não vai alterar em nada os valores. Então A e N será igual. Se vocês viram nos exercícios anteriores, eu posso considerar que uma raiz quadrada de um número qualquer, por exemplo 8, é igual a fazer 8 elevado a 1 meio. Se for uma raiz cúbica,
Então vai ficar 1 sobre 3. Se fosse uma raiz quarta, ficaria 8 elevado a 1 quarto. E assim sucessivamente. Então, raiz enésima de um número qualquer vai ser esse número qualquer elevado a 1 sobre n. Então, essa é uma propriedade matemática bastante básica. Significa que, passando este cubo para o segundo membro dessa equação, eu vou ter uma raiz cúbica de 164,8 ao quadrado. Raiz cúbica. Tudo bem? Isso aqui é só para efeito didático. Né? Primeiro você vai fazer 164,8 ao quadrado, que já vai dar um número bem grande, e depois vai fazer raiz cúbica desse valor. O problema é que muitas vezes a calculadora não tem como você fazer uma raiz cúbica, mas você tem como fazer este número, 164,8, elevado a 2/3. Eu descobri que eu precisava fazer isso depois de muito tempo. Tá? Um aplicativo de calculadora que eu uso no celular, que é uma calculadora muito boa, a HP 48, que eu estou muito acostumado a usar, eu não sabia como fazer raiz cúbica, raiz quarta e etc. Aí eu falei, pô, é só fazer o número elevado a 1 sobre a ordem da raiz. Bom, vocês resolvam como puder. O resultado é que a distância média de Netuno ao Sol é de 30,06 isso mesmo, unidades astronômicas. Isso quer dizer que a distância média de Netuno ao Sol é igual a 30 vezes a distância média da Terra ao Sol. Então isso aqui é uma unidade comparativa. Tá legal? Se, por exemplo, tiver o Sol aqui e a Terra aqui, nessa órbita, Netuno estaria a uma distância 30 vezes maior do que essa distância. Então estaria lá longe, não caberia no quadro. Estaria bem mais longe. 30 vezes essa distância. Tá legal? Bom, então é isso, gente. Aqui eu estou encerrando a resolução dos exercícios dessa semana por vídeo. Lembrando que vocês podem mandar dúvidas de outros exercícios, ou desses exercícios que resolvi, via Telegram. Também pode mandar aqui pelo YouTube, mas eu prefiro que vocês mandem pelo Telegram. Novamente, por quê? Porque outros colegas podem ter as mesmas dúvidas, ou eles podem nem saber que tinham uma determinada dúvida. Então, vocês compartilhando essa dúvida no Telegram, no nosso grupo do Telegram, vocês podem ajudar outros colegas. Porque poucas pessoas leem os comentários aqui do YouTube. Né? Normalmente são poucos comentários e pouca gente lê. Para vocês que não estão no Telegram, o link vai estar na descrição. Tá legal? Então, obrigado, gente, pela atenção. Aguardo comentários, críticas, etc. Provavelmente ainda teremos mais um vídeo que eu vou montar um resumão. Espero que não seja um vídeo muito comprido, no máximo vai ser 1 hora. Tá? Não precisem começar a chorar agora. Mas é um vídeo que vai colocar tentar de uma maneira muito sucinta, pelo menos toda a matéria até a 6ª semana. Não sei se eu vou conseguir ainda colocar a matéria da semana 7, porque é uma matéria um pouco desconectada do resto do bimestre. Tá legal? Mas pelo menos até a semana 6 acho que dá para garantir fazer esse resumão. Então ele deve estar disponível até segunda-feira à noite.
Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e a gente se encontra numa próxima, beleza? Então, até mais.